Testando som, testando som. Opa, então, tá vendo esse canal aqui? Ele vai apagar tudo. Tudo que ele conquistou. E não porque ele fracassou. Pelo contrário, ele tava crescendo, as visualizações subindo e os comentários aumentando. Então, por que alguém que tava indo tão bem como ele decidiu parar? E sem nenhuma explicação plausível? A questão é que a gente tá romantizando muito a ideia de não desistir, enquanto quase ninguém tá falando sobre o peso de se manter. E é sobre isso que eu senti vontade de falar nesse vídeo de hoje. Esse caso específico é de um canal pequeno, de só 3 mil inscritos e... assim como eu, na verdade. Eu achei esse canal vagando por aí no YouTube atrás de conteúdo quando eu vejo esse título aqui. E bem irônico, na verdade, porque é literalmente o que ele tá fazendo agora, né? O porquê dos canais de opinião estarem desistindo. Mas olha só, a maioria dos vídeos dele pegam acima de 1000 visualizações, enquanto seus vídeos mais famosos têm tipo 15, 80 mil. E com base totalmente nisso, dá pra gente afirmar que ele deve ter tido uma retenção boa, assim, e um engajamento relativamente vivo. E isso, com certeza, não é uma característica de um canal morto. Isso é um canal que tava em crescimento, sempre evoluindo, sempre se mantendo firme na plataforma, mas do nada ele anunciou que ia apagar tudo. E não é strike, não é desmonetização, é uma escolha. A escolha dele. A gente não pode julgar o porquê disso, até porque a gente não tá na pele dele pra entender, mas quando desistir é uma escolha, é uma dor completamente diferente de quando você falha. A maioria das pessoas pensam que alguém só desiste quando falha, quando não consegue aquilo que ela queria e param de tentar. Mas na verdade, quando você começa a dar certo, desistir é muito mais perigoso do que quando você começou. Porque quando você dá certo em alguma coisa, a pressão muda completamente. Você não é mais alguém que tá tentando, é alguém que precisa manter a consistência naquilo que você gosta. E fazer isso cansa muito mais do que quando você começou, né? E não, eu não tô falando que é isso que aconteceu com esse canal. O que eu tô querendo dizer é o que me veio na cabeça depois de tudo isso que eu vi acontecendo com ele. Fiquei pensando nos motivos que podem ter levado ele a fazer isso. Tipo, são exatamente esses que eu tô falando agora. Claro que a gente não tem como saber disso, mas depois de ver tudo isso, é a única coisa que passou na minha cabeça. Quando o canal começa a crescer, você acha que tudo vai ficar mais fácil, justamente porque é o que você mais gosta de fazer, né? Então deve ser algo leve. E eu tô falando isso, no caso, por experiência própria. Você vai olhar pra você e você vai falar pra você mesmo que agora vai dar tudo certo, que você encontrou o caminho certo, mas o que ninguém para pra pensar é que você mesmo começa a se comparar muito mais, a se cobrar muito mais, começa a perceber que ainda tá muito longe de onde você quer chegar e isso cria uma tensão que só você consegue sentir. Porque por fora, pra todo mundo que te assiste, não parece nada demais, parece você feliz, parece o sucesso, enquanto por dentro ainda parece que não é o suficiente. Não pra você. O momento mais importante na jornada de qualquer pessoa que cria conteúdo não é como começa e nem como termina. É no meio de tudo isso, no agora. Quando você já investiu tempo demais pra fingir que isso aqui não importa, mas ainda não ganhou o suficiente pra dizer que valeu a pena. Quando já virou parte da sua rotina, mas ainda não virou parte do seu futuro. E é aqui que tudo fica muito mais perigoso, porque você começa a pensar que, sei lá, e se eu só estiver desperdiçando meu tempo? E se isso nunca for virar algo maior? E se eu estiver me iludindo à toa? E esse tipo de pensamento não aparece quando um vídeo flopa, ele aparece quando o vídeo deu certo, mas não foi suficiente. E repito, não pra você. O erro não é querer desistir de tudo, é achar que o crescimento resolve alguma insegurança, porque não resolve. O crescimento só vai aumentar a tua responsabilidade, você vai começar a pensar na frequência, no tanto que você possa no algoritmo, pensar em manter o seu padrão pra poder ser reconhecido, conseguir um público maior e ainda assim não decepcionar quem chegar agora. E de repente, tudo aquilo que era liberdade agora vira uma obrigação. E quando vira uma obrigação, o motivo pelo qual você começou não existe mais. Tem vários canais que começam a crescer e simplesmente desaparecem, não porque eles fracassaram, mas porque eles perceberam que continuar ia custar muito mais do que parar. E é esse lado da internet que as pessoas não enxergam, não porque não quer ver, mas porque é só um consumidor. As pessoas só falam do sucesso ou do fracasso de alguém, mas elas nunca pensam no cansaço mental que é tudo isso. E talvez você que tá assistindo isso já tenha sentido alguma coisa parecida, não necessariamente com o YouTube, mas com qualquer outra coisa que você começou, ficou empolgado com uma motivação boa, mas que no meio do caminho perdeu tudo aquilo pelo qual tinha começado. Porque no começo, fazer o que você quer é um sonho, mas quando tu tá no meio, parece que virou disciplina, e se tu não tiver disciplina, vira só mais um peso nas tuas costas. Então a pergunta não é o porquê ele desistiu, a pergunta real é se ele desistiu. Ou será que ele decidiu guardar o que restou dele? Porque existe uma diferença enorme entre abandonar algo por fraqueza e abandonar algo porque você já percebeu que aquilo estava te consumindo. Nem toda desistência é o fracasso em si. Às vezes é a consciência, mas se toda vez que você se sentir pressionado, você parar, você nunca vai atravessar o meio. E é o meio onde quase todo mundo morre. Eu não tô aqui pra julgar ele, nem pra romantizar a continuar a qualquer custo, mas eu acho que todo criador precisa entender uma coisa. Se você só continuar quando estiver leve, você nunca vai crescer. E se você continuar mesmo quando estiver destruído, também não adianta de nada. O segredo não é nunca desistir, é saber o porquê que você tá continuando. Se o motivo for ego, você vai quebrar. Se o motivo for comparação, você vai se destruir. Se for pra provar algo pra alguém, você tá provando pra você mesmo que não pode.
Mas se o motivo for a construção, evoluir, ser melhor, não porque é fácil, mas porque é o certo, você aguenta mais do que imagina. E se não, vai ter que aguentar. Talvez esse canal aqui pare por completo, talvez ele volte ou talvez não. Mas tipo, desistir não começa no dia que você apaga o canal. Começa no dia em que você para de acreditar no que tá consumindo. E isso acontece muito antes de excluir. Se você tá no meio do caminho agora e não sabe o que fazer, respira. Mas se decide logo, porque continuar sem um motivo pra isso não vai adiantar de nada. E parar sem ter a certeza do porquê também, porque afinal de contas, o pior lugar de todos que você poderia estar agora é no meio e sem saber o porquê. Enfim, eu espero que quem esteja assistindo tenha se identificado com alguma coisa aqui. Isso aqui também não é necessariamente sobre canais, né? Você não precisa ser um criador para entender o que eu tô falando. Você pode linkar isso aqui com qualquer coisa da sua vida. Eu mesmo tô linkando com o meu canal, então eu decidi fazer um vídeo desses porque eu fui pesquisar conteúdos aí. Enfim, eu gostaria também de sugestões de conteúdo, se você puder, por favor, deixar nos comentários, porque eu não tô conseguindo pensar em nada. Minha mente tá muito estranha, eu não tô conseguindo pensar mesmo. Eu fiquei, tipo, em média de quase 3 horas fazendo o roteiro pra esse vídeo, e eu ainda não acho que ele é um roteiro chamativo, então se você assistiu até aqui, por favor, deixa o like e deixa o seu hype também, hype o vídeo, porque o tempo que eu fiquei aqui só escrevendo não é brincadeira, sério. E o fato de você ter assistido tudo é porque você gostou ou você se importa comigo, sei lá. São quase 3 horas da manhã, eu só quero deitar. Obrigado aí por ter assistido, eu sou o Taco e eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima live ou no próximo Shorts.